Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do lugar que vocês estão. Para quem está gostando das mensagens aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Eu Sou Equilíbrio, aqui no TikTok e também no YouTube. E Eu Sou Tarô, lá no Instagram, tá? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Isaac Tavares. Além de oraculista do tarô cigano com a vertente terapêutica, eu também trabalho com as terapias como reiki, as barras, também trabalho como personal. Então eu tenho que estar encaixando aí as nossas lives, né, nos momentos que eu consigo estar aqui com vocês também, às vezes no intervalo de alguma aula, de algum atendimento. Então a coisa é dinâmica, né? A gente tem que jogar assim. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, me ajudem a fazer aqui o canal cada vez crescer mais. Eu tenho uma meta assim de bater 100 mil aqui. Então também aqui com vocês do YouTube é uma meta para quem está começando agora. Eu acho que ela é bem alcançável, mas depende também da ajuda de vocês. Então olha, siga aqui o canal, se vocês estiverem gostando, compartilhem, salvem, comentem, tá? Que quando eu tenho a possibilidade eu entro aqui e falo com todos vocês. Então, compartilhem, comentem, sigam aqui o canal para que cada vez mais as nossas mensagens cheguem até outras pessoas e também me digam o que vocês estão achando, se as mensagens estão ressoando com vocês ou não, tá? Se estão batendo. E eu tenho, assim, recebido alguns comentários que eu tenho conversado, sim, com seguidores e tem sido muito legal, muito divertido também a troca, porque eu aprendo e vocês também, né? A gente aprende juntos. Então, bora lá, gente. Então, ó, não esqueçam, sigam aqui o canal, comentem, e lembrando que a agenda de atendimento para julho já está aberta e eu sempre disponibilizo em torno mais ou menos de 12 vagas para um mês. Então, ó, quer uma orientação, um direcionamento, saber como que você hoje, como que o tarô fala com você, principalmente em aspectos energéticos, emocionais, a agenda, o link para agendamento tá aqui na bio, que você vai entrar em contato comigo ou através mesmo do próprio Instagram, ou aqui mandando uma mensagem que eu te passo o link de atendimentos, tá bom? Então bora lá, gente. Vamos pensar aqui num conselho geral para o nosso mês. Já saiu uma carta aqui que pulou, a carta dos pássaros. Será que tem alguém aqui que está planejando viagens? Será que tem pessoas aqui que estão precisando de mais liberdade para a vida, de movimento? Bom, vamos tirar 7 cartas, né? Pro nosso mês aí. Uau! Bom, já dá para responder bastante coisa aqui, né? Pro nosso mês todo. Vamos lá. Saiu a carta mandante aqui, ó, os pássaros. Essa carta aqui, gente, ela fala muito de liberdade. Será que vocês estão se sentindo meio presos? Será que vocês estão em situações que estão precisando de mais liberdade, de mais movimento? Quem será aqui que está preso, tá? O mês de julho pede para vocês começarem a pensar em aspectos de prisão e se libertar, tá? O mês de julho pede movimento. Então, para quem vai viajar, ótimo, é um mês maravilhoso para viagens, para se movimentar de todos os tipos. Então, ó, tá pensando aí em dar uma descansada, uma relaxada, principalmente para aliviar aspectos mentais, mês de julho é fantástico. Por quê? A Carta dos Pássaros, além dela falar de questões de movimento, ela fala de aspectos mentais também. Então, quem tiver cansado aqui mentalmente, bora descansar, vai se movimentar. E não é, gente, eu tenho que ir para uma cidade, para um outro país. Não. Olha aí onde vocês estão, qual cidade, qual país, independente, dá uma volta. Vai para um parque, pega um final de semana e cuide de vocês. Trabalhe em aspectos de liberdade. Então, julho fala muito sobre movimento, sobre liberdade, sobre se libertar, principalmente de aspectos que vocês possam estar se sentindo presos, tá? Por quê? Tem aqui também, ó, o lírio. Fala que o lírio ele traz recompensas. É um mês onde a gente precisa buscar também coisas que nos deem prazer. Então eu não sei se vocês aqui de maneira geral estão realmente se sentindo, muito presos e presas. É o momento de buscar aquilo que vocês querem, que vocês gostem de fazer. É o momento de vocês também se valorizarem, tá? Os lírios falam muito de aspectos positivos, mas falam de um olhar interno muito grande. Então, ó, aproveite julho, tá? E se cuidem. Por quê? Aqui, logo depois dos lírios, tem a carta das nuvens. Essa carta aqui, ela fala muito de falta de clareza, tá? Ela fala muito
de quando a gente vem vivendo situações onde principalmente a gente se colocou dentro de uma tempestade ali e a gente imagina que isso não vai passar. Vai passar sim, tá? Vai passar. Mas lembra que primeiro saiu a carta dos pássaros que caiu aqui debaixo da minha mesa? Então, se eu não tenho movimento, se eu não me cuido, isso daqui não vai passar nunca, gente. Então, mês de julho pede para, acredita, vai passar, mas vai se movimentar, tá? Toda essa falta de clareza, que seja mental, que seja emocional, que seja ligada à parte de relacionamentos e financeiro, ela vai sim passar, porque tem um presentão do universo chegando aqui. Mas só passa se eu me colocar em movimento, tá? Por quê? Logo depois das nuvens, saiu aqui a nossa amiga, tá? Eu sempre esqueço o nome dessa carta, gente do céu, sempre esqueço. E saiu aqui, eu falo gaivota, mas não é, sempre esqueço o nome dessa carta. Mas enfim, bora lá. A representação dela fala muito a respeito de coisas que estão sendo gestadas na nossa vida, tá? Podem rir sim, eu rio muitas vezes porque eu esqueço. Fala de muitos aspectos que estão sendo gestados na nossa vida. Então, se vocês vêm gestando, se vocês vêm programando coisas na vida de vocês, aproveitem esse mês de julho, faz uma pausa, faz uma análise para tirar o que está ficando, o que não está claro, tá? Descansa a parte mental para que vocês consigam enxergar aquilo que vocês têm que fazer. Porque essa carta, ela é muito positiva também. Ela traz todos os aspectos de abundância, ela fala de renovação de ciclos. Gente, chegamos no meio do ano, né? Já foram 6 meses. E se a gente não pensar no próximo semestre agora como uma renovação, a gente vai continuar preso sempre dentro dos mesmos ciclos. A gente vai continuar preso dentro dessa nuvem. Então, julho vem pedindo também para que a gente pense em renovação de ciclos. É um novo ciclo, tá? Já está dizendo aqui para a gente, olha, o novo está acontecendo, já começou. E quando é que a gente vai parar para prestar atenção? Se eu não aceitar que as novidades estão acontecendo e que a vida ela vai se movimentando e ela se transforma, eu vou ficar aqui dentro. E eu não vou sair nunca. Vai chegar dezembro e eu tô aqui preso nessa tempestade. Então, julho, bora, gente. Vai trabalhar, tira essa venda que está nos olhos de vocês, tá? É necessário fazer isso. Por quê? A espiritualidade ela vai estar muito ativa no próximo mês. Eu acredito que para o próximo semestre, a espiritualidade ela vai estar trabalhando muito ao nosso favor, mas somente para quem se abrir para ela, tá? Essa carta aqui ela traz uma mensagem muito importante. Saia dessa tempestade, saia, tá? As nuvens, aqui em cima dessas nuvens, o sol ele está brilhando e a espiritualidade está aqui em cima. Ela está nos auxiliando, gente. Ela vive trabalhando, né? Ela direto tá com a gente, nos auxiliando em todos os aspectos da nossa vida. Só que se eu não deixar ela fazer o trabalho dela, se eu continuar preso dentro dos mesmos padrões, pensamentos, ações, a gente nunca vai melhorar, tá? Por quê? Tem aqui, olha, uma energia para o mês de julho, tá? Que fala a respeito, a carta da aliança, fala a respeito da gente fazer aliança. Só que como ela veio aqui, olha, com a carta do coração, eita, Júlia, é férias. Gostei, pra mim também, né? Mas quando a gente fala de parcerias, pode ser parcerias em todas as áreas da nossa vida. Financeira, afetiva, de amizade, de família. Às vezes a gente não tá muito bem dentro da nossa própria casa, né? E de repente é algo que no mês de julho as nuvens passam, aquela briga que a gente está tendo de casal, de relacionamentos, de amizade, ela passa. E aí as parcerias voltam a ser fortalecidas, tá? Agora, eu gosto sempre de falar o seguinte, quando a gente fala de parcerias, e principalmente relacionadas a namoros, relações, a gente tem que cuidar disso daqui, ó, tá? A gente tem que cuidar muito desse coração aqui. Principalmente olhar para a simbologia dessa carta aqui, tá vendo? A energia dela aqui. A energia do coração, gente, ela não fala só de aspectos emocionais. Eu não sei se aqui vocês já ouviram falar de chakras, de terapias holísticas, de harmonização energética. A carta do coração, tá vendo que ela pulsa com essa energia do vermelho? O vermelho, ele é do primeiro chakra. Ele fala de sustentação, ele fala de base.
Ele fala da gente estar extremamente ancorado na nossa própria vida. Ele traz essa energia de alimento. Se a gente não tem sangue, a gente não é nada, né? Então a gente precisa estar muito ancorado na nossa própria vida antes da gente fortalecer as nossas parcerias e antes da gente querer novos relacionamentos. Então, ó, para quem não está cuidando de si mesmo, esse mês de julho se faz necessário prestar atenção nisso. Então, ó, bora lá cuidar da sua vida, dar movimento para ela, se sentir mais ancorado ali, se cuidar mais, se posicionar. Julho é mês de se posicionar, tá? Não é mês de ficar com mimimi. Lembra aqui, ó, não dá tempo de ficar com mimimi. O mês está voando, o ano já voou, daqui a pouco já acabou. Então, ó, toma muito cuidado. Quando vocês forem olhar para os aspectos emocionais de vocês, comecem a se perguntar como é que vocês estão se posicionando na vida. Então, vamos lá trazer, né? Eu falei que eu ia dividir. Então, resumão de julho. Julho é mês de movimento. Para quem está em movimento, continue. É mês de se colocar para a vida, de falar, ó, vida, eu tô aqui. Por quê? Senão, vocês vão continuar no meio dessa tempestade aqui, tá? Para quem se coloca em movimento, para quem se enfrenta a vida, para quem se coloca à disposição de se posicionar e enfrentar o que tem que enfrentar, a vida vai te trazer coisas muito boas, tá? Muito boas. Tem presentes aí chegando, mas para isso não tem como eu receber nada do universo, não tem como eu receber nada, nem mesmo a espiritualidade consegue nos chegar, consegue trabalhar com a gente se eu me mantiver fechado, tá? E isso vai acontecer nos nossos aspectos emocionais. Tá buscando relacionamento aí, quer um namorado novo, uma namorada nova, se movimente. Ficando dentro de casa, não vai acontecer nada e principalmente se vocês não estão ancorados em vocês. Confiança, gente. Se a gente não confia na gente mesmo, como é que a gente vai trazer alguém novo para nossa vida? Não orna, não dá. Não vai acontecer. E se acontecer, vão vir relacionamentos que vão fazer a gente ficar preso nos mesmos ciclos para a gente poder aprender. Então, ó, lembra? Namorado novo, namorada nova, novos relacionamentos, fortalecimento da minha relação vai exigir que eu tire, que eu trabalhe o meu mental. Se você tiver com a sua cabeça desse jeito, sinto muito, isso aqui vai, ó, afundar. Não vai entrar gente nova. E quem entrar vai repetir ainda o mesmo ciclo, tá? Tomem muito cuidado, porque quando a gente está buscando coisas novas na nossa relação, aliás, na nossa vida, a gente está buscando uma pessoa nova, se a gente não tem exatamente clareza de quem que a gente quer colocar dentro da nossa vida, da nossa casa, a gente vai fazer a mesma caca de antes, tá? Então tomem muito cuidado em relação a isso. Vamos falar de aspectos de din-din agora? Vamos ver? Uau! Nossa! Boa! Ó, saltou peixes, chave, ratos. Uma trinca boa aqui. Sabe o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que tem muita gente aqui que ainda está preso em processos mentais. Tem muita gente aqui se sabotando, se auto-sabotando. Quem será que está com ruído mental? E aqui a carta dos ratos não fala só de traição, não. Eu estou falando de aspectos de nós, de cada um de nós, tá? Não estou falando do outro. Pode ser sim, que tenham pessoas que tenham que abrir os olhos aí, ficar mais esperto para não ser levado aí no bico em relação a din-din, tá? Mas a carta dos ratos fala muito de aspectos mentais. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Será que vocês vêm planejando o financeiro de vocês? Vocês param uma única vez no mês, tá? Para fazer um planejamento, para fazer ali, escrever os gastos, o quanto você... Essa carta dos peixes se não for a carta mais próspera do tarô cigano, é a melhor carta que fala de financeiro. Gente, a energia do financeiro para julho tá aí, olha, altíssima, tá bombando mesmo. Julho vai ser um mês muito próspero, de muita abundância, de acessar realmente o que a gente quer. Então, julho tem uma energia de muita prosperidade. O mar, ele é muito próspero, né? Ele é muito rico. Então, tem a energia da riqueza, mas eu tenho que fazer melhores escolhas, tá? Então, o que será que vocês estão escolhendo? Será que vocês aqui estão prontos para escolher a energia da riqueza? Porque muita gente fala que quer,
mas pouca gente faz o que de fato tem que fazer. Então, julho é um mês, falando de din-din, que ó, a energia da prosperidade, ela tá em alta, mas eu preciso trazer aqui a energia, o equilíbrio do meu mental, tá? Então, provavelmente tem muita gente aqui que tá preso em ciclos mentais, porque o rato, dentro da energia do tarô, é como se ele ficasse girando. Não sei se vocês já passaram por isso. Sabe quando a gente tem pensamentos que são cíclicos, e a gente pensa, não para de pensar, a gente fica remoendo situações, a gente, ó, não libera aquilo que já passou na nossa vida e a gente fica preso dentro dessa tempestade aqui. É exatamente isso que os ratos falam. Se você não sair, tá, dessa tempestade mental, o seu dinheiro não vai chegar, porque você não vai ter poder de escolha. Você vai escolher errado de novo. Você vai continuar escolhendo permanecer sempre ali naquela situação que está te deixando na derrota. Então, ó, julho, mês excelente financeiro. Excelente, tá? Tá pensando em investir, em buscar coisas novas? Possibilidades tem, mas vai depender de como vocês vão lidar com as suas questões mentais, tá? Vamos falar agora de aspectos. Vou trazer mais aqui uma cartinha falando de amor, tá? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem para dizer sobre relacionamentos aqui, para complementar aquelas cartinhas lá. Vamos ver, vamos pensar aí. Vamos pensar numa situação. Será que ele chega? Ela chega? Não falo de traição, a não ser se a pessoa estiver junto ali. Eu falo de você. Ó, relacionamentos. Chega de ilusão. Chega, acabou. Julho, mês para trabalhar os aspectos de ilusão. Será que tem alguém aqui que está vivendo ilusões afetivas? Será que vocês estão presos e presas em ilusões afetivas? Quem será que aqui está preso? Tá? A carta da lua, eu poderia só trabalhar com ela. Ela fala de aspectos de ilusão. Tem pessoas que estão vivendo, né, estão tão internas que elas não enxergam a realidade do fato. Tá? Então, ó, julho, aproveita, gente. Descansa sua mente para que vocês consigam acessar aquilo que vocês acreditam que é real e que de repente não é mais. Tá? Prestem atenção nisso. Por quê? Pode ser que essa relação, o fato de estar vivendo em relações que são ilusórias, estão muito pesada. A carta das montanhas, ela fala de peso, ela fala daquelas relações que estão assim pesadas, que não se desenvolvem, que a gente não consegue, né, subir, caminhar com essa relação hoje se tornou algo muito pesado. Então, quem está vivendo esses aspectos hoje, Júlio pede para que vocês olhem, parem e pensem, repensem a relação de vocês. Porque tem muita gente aqui que não tá fácil, não. A carta aqui do jardim fala exatamente o quê? Tá na hora de relaxar, né? Será que vocês estão dando tanta importância para essa relação que vocês estão se esquecendo? Tem gente aqui que tá se esquecendo, tá? Vai se cuidar, gente. Tá precisando. Então, olha, dentro desses aspectos do autocuidado, tá? Aqui com o jogo de tarô, quando eu abro as cartas para vocês nos atendimentos, a gente fala desses aspectos. Mas lembrando que o tarô, com a vertente terapêutica, não tem importância sobre a questão se o outro está te traindo ou não. Eu quero saber de você, eu quero saber como é que você está se comportando, como é que você está lidando com isso. Como que você está lidando com seus aspectos emocionais diante da situação afetiva que você pode estar vivendo. Então, o olhar do tarô terapêutico, a gente traz muito mais a questão do autoconhecimento. Por quê? De repente, chegou o momento de você entender porque está tão pesado aí. Tem pessoas que podem estar vivendo uma relação muito penosa, mas o porquê? Porque ela colocou essa relação dentro de um processo de ilusão, e ela não está parando, tá, para descansar. Ela não está parando para se valorizar. Então, sinto muito. Quando a gente olha, não nos valoriza, quando a gente tira, né, a valorização, quando a gente não se valoriza e presta muita atenção no outro, sinto muito, né? A relação ela fica pesada mesmo. Então, bora lá. Para julho, para quem está entrando agora, relações, falando da parte afetiva, chega de ilusão, tá? Chegou a hora de você encarar a sua realidade, de olhar para você, porque pode ser que esse relacionamento esteja muito pesado. Então olha para sua montanha aí
E ó, presta atenção nesse caminho que você vai ter que fazer. Chega, a mensagem que eu quero trazer principalmente para Júlio é: Júlio, em questões afetivas, chega de ilusão. Olha para a realidade e cuida de você, tá? Vamos trazer também aqui uma mensagem sobre saúde. Será que tem pessoas aqui que estão precisando se cuidar mais? Vamos ver o que traz sobre aspectos de saúde. Nossa, tá complexo aqui saúde, hein? Primeira coisa, tá pesado. Nossa, tem muita gente aqui, ó, tá se sacrificando demais. Será que o corpo de vocês está pedindo aí um socorro? Júlio, gente, em aspectos de saúde, tá pesado. Saíram duas cartas muito pesadas aqui. Saiu a cruz e a âncora. Eu vejo assim, tem pessoas aqui que estão complicadas em questões de saúde. Então precisa olhar para isso, tá? Então Júlio está pedindo para que vocês sejam um pouco mais racionais e vocês sejam mais efetivos com o seu autocuidado. Gente, ó, se movimenta, tá? Vai em busca, porque tem muita gente parada, tem muita gente não fazendo absolutamente nada. É horário, assim, é o momento, sim, da gente se cuidar e olhar para o nosso corpo físico, tá? Tem muita gente aqui estagnada, por quê? Não está fazendo absolutamente nada. Está num processo exaustivo. Então, tomem cuidado, gente, olha. Chamada aqui de atenção do educador físico, que sou. Gente, se não cuida do corpo, se a gente não consegue direcionar a nossa atenção para o nosso cuidado físico, a conta vai chegar. Vai chegar mesmo. E eu trabalho com pessoas idosas, eu tenho alunos de quase 100 anos, eu trabalho com pessoas de 90, 95, 97, 80, e eu vejo que chega. Não adianta chegar daqui a um tempo, com 80 anos, querer recuperar o tempo que não recupera. A gente pode sim, em aspectos físicos, melhorar o nosso envelhecimento, mas comece agora. Tá? Porque Júlio está pedindo muita atenção para que depois, quando vocês envelhecerem, isso daqui não seja tão penoso. Essa cruz não pese tanto. Júlio é uma baita chamada em questões de saúde física. Tem muita gente aqui não se cuidando, tá? E falando em se cuidar, pega a setinha, pega essa chamada que eu tô dando e manda para mais pessoas, tá? Vamos chamar mais pessoas para vir aqui para live, para escutar isso. Fisicamente, quem não se cuida vai padecer quando for velho. Toma, ó, anota isso. Julho é o mês que está pedindo para vocês mudarem a partir de agora, é agora, tá? Tenham a ação de fazer essa mudança. Muita gente parada, muita gente âncora. Vocês estão tendo esse movimento de âncora, de parados aqui? Não dá, gente, tá? É mês de movimento. Quem está muito parado aí, não fazendo absolutamente nada, chegou a hora de se movimentar. Porque ó, isso vai pesar na vida de vocês. A âncora, ela fala de estabilidade, mas ela fala também de pessoas que têm o hábito de procrastinar. Cuidado com isso, tá? A procrastinação vai levar vocês a terem uma vida muito pesada. Por isso que aqui o cigano, ele traz uma mensagem muito direta. Eu tenho que ser racional, eu preciso pensar no meu corpo de maneira racional. Eu preciso olhar para mim e falar, não, tá bom, tá com uma barriguinha. Não é ficar bombado e bombada, é ter saúde, é ter movimento, é ter um corpo que seja mais estável, ter um corpo que seja mais saudável. A gente precisa parar de pensar nisso, tá? Senão, ó, não vai adiantar nada. Quem não tem um corpo estável, aliás, quem não tem um corpo saudável, quando quiser trazer essa energia das relações afetivas, quando quiser ir namorar, derrota. Então prestem atenção nisso. Quem quer ter relacionamentos afetivos saudáveis também precisa cuidar da sua saúde, tá? Então, bora lá, juntando tudo. Julho é um mês bom pra caramba, é um mês que vai chegar, que é um mês de energia muito positiva, é um mês que traz aí, olha, presentes também. É um mês que a espiritualidade está trabalhando ao nosso favor, mas somente para quem, tá? Começar o quê? A tirar as nuvens aí dos seus olhos. Então prestem bastante atenção nisso. É um mês bom pra caramba. É um mês que, olha, tá favorecendo o dinheiro, tá favorecendo a parte afetiva, só tá dando uma baita chamada nas questões de autocuidado. Então, não se cuidou, derrota. E lembrando que segundo semestre já tá começando aí, gente,
pedindo para a gente olhar principalmente para a gente mesmo, tá? Vamos tirar aqui um conselho, a carta, uma energia para o nosso mês. Se vocês não conhecem aqui esse tarô, tem muita gente chegando aqui a primeira vez, tá? Vocês são todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui o tarô dos cristais e dos raios, ele traz uma energia de um cristal e de um raio que geralmente pede atenção, que complementa o nosso jogo e que pode ser um ponto de partida para vocês trabalharem com vocês mesmos. Lembrando que tá precisando de um direcionamento, quer saber como fazer isso, não sabe fazer isso sozinho, chama aqui para a gente conversar a respeito, tá? Do tarô cigano, sobre as terapias como o reiki, as barras, e eu tenho colocado aqui no canal, e não esqueçam de seguir os canais e de compartilhar as nossas lives aqui. Vamos pensar numa energia, e gratidão por quem está seguindo aqui o canal, tô vendo que várias pessoas estão seguindo, muito obrigado, tá? Vamos pensar, pensa aí, vamos trazer aqui a energia de um raio, vou puxar esse daqui, ó. A pedra da lua, caramba, Júlio, saia da ilusão. Vamos lá, pedra da lua. Eu tirei minhas pedras daqui, senão deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu deixei energizando, aqui ó gente, ó. Aqui ó, minha taça com os cristais, esses são alguns dos cristais que eu uso para atendimento. Não sei se dá para ver, né? Acho que dá para ver um pouquinho. A pedra da lua, essa daqui ó. Eu tenho aqui ó, tá vendo? Essa é a pedra da lua, olha. Até parecida, né? Essa pedra, gosto muito de trabalhar em aspectos, principalmente aqui no chakra frontal e do coração, às vezes também no laríngeo e aqui ó, no topo da cabeça. Para quê? Sair da ilusão e fazer uma conexão com a espiritualidade, tá? Mas vamos ler essa mensagem aqui, ó. Pedra da lua. Deixe-se envolver pela energia da amorosidade da pedra da lua e traga para o seu ser a flexibilidade e a sensibilidade nos relacionamentos e em seu dia a dia. Permita que a força do empoderamento feminino traga o magnetismo da lua em você, trazendo força, renascimento, paz e equanimidade. Evoque a contemplação do sagrado feminino e a consciência iluminada em você. Empodere-se com a manifestação do divino em seu ser terreno. Toda a honra, a força, o poder e a gratidão por ser mulher e poder gerar. Essa mensagem aqui, gente, falando do sagrado feminino, todos nós temos o sagrado feminino e o sagrado masculino. Quando fala de gestação, fala aqui, olha, gestação, tá? O que será que vocês querem para o mês de julho? Vocês precisam começar já a pensar e a planejar esse mês. Quando fala de fortalecimento do sagrado feminino, fala principalmente, lembra que eu falei de colocar ela aqui no cardíaco? Fala de trabalhar os nossos aspectos emocionais. O sagrado feminino está conectado com o nosso lado ligado à parte emocional, tá? Então, ele está conectado com o equilíbrio entre o emocional e o racional. Precisamos cuidar do nosso sagrado masculino e do nosso sagrado feminino, independente de homens e mulheres. Não estamos aqui falando em questão de gênero, estamos falando em questão dessa dualidade que todos nós temos. Então, para o mês de julho, tá? Cuide mais, seja mais flexível, cuide mais do seu emocional. Mas aqui, ó, duas cartas de lua. Cuidado com a ilusão. Cuidado de querer se doar demais. Cuidado de querer se posicionar demais em favor do outro e não se posicionar a seu favor próprio, tá? E para finalizar, gente, ó, vamos trazer aqui ó, um recadinho do baralho das emoções. Ok. Já pulou aqui, ó, falando de generosidade. Eita fé. Pulou aqui na minha mão. Eu vou aceitar essa carta aqui. Falando de generosidade, tá? Vamos lá ler essa mensagem, ó. Generosidade, pôr-se à disposição do próximo, por inteiro, sem interesse ou pondo o interesse do outro acima do seu. Ser bom que a tua generosidade aflorará e assim dará início a uma corrente do bem. Gente, eu gosto muito dessa mensagem aqui, sobre generosidade, tá? Só que tem um aspecto muito importante. Não sei se vocês concordam comigo aqui. Não adianta a gente se colocar à disposição do próximo se a gente não tiver
se colocando à disposição da gente mesmo. Muitas vezes, por questão de carência, a gente se disponibiliza tanto, e a gente vai se colocando, a gente vai se disponibilizando, e a gente vai se destruindo ali, porque a gente ouviu que a gente tem que ser generoso com o outro. Mas primeiro comecem a ser generosos com vocês mesmos. Se a gente não tiver esse olhar da gente se dar, da gente se oferecer e depois oferecer para o outro, a gente sempre vai estar em débito. Então, não sei se vocês concordam, mas esse é um posicionamento que eu sempre trago muito nos meus atendimentos. Não adianta eu ser generoso com o outro se eu não tenho essa generosidade comigo mesmo, tá? Então, muitas vezes, a gente quer se colocar à disposição do outro, mas a gente não está se colocando para nós, a nossa disposição. Então, ó, toma cuidado. Julho é um mês da gente olhar muito intensamente para os nossos aspectos emocionais, tá? A gente, ó, parar com ilusões, querer se doar demais, mas pede sim por flexibilidade, pede para que esse mês seja um mês onde a gente seja assim mais generoso, mas a gente, ó, entenda que a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo, tá? Então, olha, espero que vocês tenham gostado dos nossos papos. Eu estou tentando vir mais vezes aqui. A correria do dia a dia não tem permitido tanto assim, mas eu quero começar a tentar. Gente, quando eu posso, eu estou aqui com vocês, tá? Acredito que mais para frente, muita da clareza que eu venho pedindo também para aspectos do meu trabalho, elas já vieram, as pancadas já vieram. Falar, você tem que decidir, eu já decidi, e eu acredito que mais para frente, a partir do segundo semestre, eu vou conseguir estar mais vezes aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aí tido bastante clareza sobre o que a gente tem que fazer, né? Ou qual é o conselho do que eu deveria prestar atenção para o meu próximo mês. Eu espero sim que tenha ajudado vocês a clarear um pouquinho a mente e buscar a se compreender mais. Lembrando que a agenda de julho, gente, já está aberta, tá? Tem aqui o link para vocês entrarem. Eu não sei se no TikTok tem link, eu não lembro, eu acredito que não, mas manda uma mensagem aqui no direct para a gente conversar, tá? Um beijo grande no coração de todo mundo, e lembrando que sempre que é possível, eu estou respondendo pelo menos uma vez por semana as mensagens todas, de todas as mídias, seja TikTok, Instagram, YouTube, enfim, eu converso com vocês também pelas mensagens, tá bom? Um beijo grande, até mais, tchau. Espero que vocês tenham gostado.